Então, pessoal, eu estou gravando um vídeo aqui para mandar para vocês, para tentar terminar essa nossa aula de hoje, que não termina nunca. Aí eu vou começar pela questão de número um que a gente tem no formulário do Google. Eu estou olhando aqui no meu canal, que eu já mandei, disponibilizei em todo lugar. Tem no Facebook também, lá naquela página, Projeto de Vida Colégio Amapaense, está o link lá disponível. Aí a primeira questão diz assim: qual era a ideia dominante quando a elite do Brasil resolveu derrubar o regime monárquico e proclamar a república? Então, lá no livro de história, na página 85, 86, não lembro exatamente, está falando desse contexto de que quando a elite resolveu derrubar o regime monárquico e proclamar a república, eles fizeram isso somente com a elite, como já está dizendo. Quem é a elite? Os grandes produtores rurais, né, que eram entendidos como os grandes empresários da época, uma grande parte dos militares e os profissionais liberais, que a gente chama. Quem são os profissionais liberais? Os jornalistas, os donos de outras produções açucareiras da época e essa coisa toda. E aí o que o livro fala sobre isso? Que havia uma ideia que dominava, né? Então a ideia era essa, de que não era possível haver a participação popular. E aí ele fala, qual é a ideia dominante? Então o livro na página 85 vai falar exatamente sobre essa questão, aliás, página 75, né? Ele vai dar conta de qual é. Ok, pessoal, agora a questão de número 2, está lá do formulário do Google que eu mandei para vocês, aí está falando assim: Aristide da Silveira Lobo, jornalista e ministro do primeiro governo republicano, expressou a ausência popular no dia que foi proclamada a República. Aí pergunta dessa questão: qual foi a expressão utilizada por esse jornalista para registrar a falta de participação popular, falta da participação da população no governo que estava se formando? Então, lá na página 75 do livro, que eu já mandei para vocês, tem um livro físico também, né? Então, na página 75 começa: República, governo provisório e mudanças institucionais. O que acontece? Que aí diz que a queda do regime monárquico e a proclamação da República aconteceu em clima de concordância com a elite local, certo? E que, por conta disso, não houve participação popular. E que a ideia dominante era mudar a sociedade, o governo, sem ter que mudar a sociedade. Prestem atenção, que tem a ver com a questão número 1. Aí o Aristide Lobo diz o seguinte, Aristide da Silveira Lobo, disse que ele estava perplexo com essa situação de que o povo não iria participar de um processo que era considerado revolucionário. E aí ele tem uma frase célebre, que usou uma frase, diz assim: ele conta que naquela ocasião o povo assistiu a tudo bestializado, supondo que estivesse vendo talvez uma parada militar. E aí pergunta: qual foi a expressão utilizada por esses jornalistas para registrar a falta de participação da população? Tá, vídeo da questão número 3. Então a questão número 3 é o seguinte: tem o primeiro raciocínio, que a questão está sendo montada, aparece as questões que a gente faz para o Enem, tá, gente? Então a gente faz primeiro o contexto da questão, aí depois a gente faz a pergunta. Diz assim: na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. O novo governo, organizado por grupos de militares, de cafeicultores e de profissionais liberais, que eu já falei para vocês, era liderado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca. Aí pergunta sobre esse contexto, ainda na página 75. Quais foram as principais medidas adotadas pelo governo provisório? E aí a gente tem um item, diz assim: primeiras providências. Assim, entre as principais medidas adotadas pelo governo provisório, destacam-se. Então, nessa resposta, vocês devem colocar somente a medida. Não precisa escrever o que é que ela diz. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 medidas que foram tomadas pelo governo provisório, enquanto medidas norteadoras, para que a nova república pudesse determinar os caminhos que o país ia seguir a partir de então. Então, essa que é a sacada dessa questão aí, que está relacionada com as principais medidas adotadas pelo governo. Vamos lá, gente. Então, questão de número 4. Lá no formulário não tem o número, Então, a pergunta seguinte, ainda sobre o período republicano. Agora, na página 77, tá? Vamos falar da reforma financeira. Aí diz o seguinte:
O governo provisório implantou uma reforma financeira conhecida como encilhamento, ok? Essa reforma foi executada pelo ministro da Fazenda da época, que chamava Rui Barbosa, a partir de janeiro do ano de 1890. Aí pergunta sobre esse contexto, tá? Prestem atenção. Qual era o principal objetivo e quais as medidas adotadas pela política financeira do governo republicano? Ou seja, essa política chamada de encilhamento, ela tinha um objetivo principal. Qual era o objetivo principal? Então, na página 77 diz: o governo provisório implantou uma reforma financeira conhecida como encilhamento. O objetivo dessa mudança era, aí está falando, essa reforma financeira gerou, no entanto, uma grave crise econômica ligada basicamente a 3 elementos, né? Então a gente ainda não está falando dos elementos da crise, estamos falando das medidas que estão lá em cima ainda, tá? Então voltando um pouquinho para vocês entenderem. O objetivo dessa mudança era, para isso, o governo permitiu que, e aí começa dizendo uma medida, 2 medidas que foram essenciais aí, e foram exatamente essas medidas que geraram descontentamento. Ok, gente? Então a gente vai para a quinta questão dessas que eu elaborei para vocês por conta própria, né, aqui baseado no contexto que a gente tem do livro de História. Então agora nós vamos falar da primeira Constituição da República. Aí a questão diz assim o seguinte: a partir do dia 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma nova Constituição. É lógico, né? Estamos instalando uma nova república, então a Constituição tem que ser republicana. A primeira Constituição da República foi publicada no dia 24 de fevereiro do ano de 1891. Aí pergunta sobre essa questão, assunto na página 78 no livro de História. Quais foram os principais tópicos contidos na Constituição Republicana? E aí os tópicos estão, inclusive, em negrito, né? Então diz que com essas medidas que o governo republicano precisaria adotar, era preciso prever em Constituição, que, lógico, tinham que ser transformadas em leis, né? Então, a primeira medida que está relacionada quando o Brasil adotou uma nova forma de governo, agora um governo republicano. A segunda medida, que eu não vou dizer para vocês, que é para vocês irem lá procurar o assunto, é lógico, né? O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes. Qual foi? E por último, há uma mudança na questão das eleições. O voto, foi abolido o voto censitário. O que é o voto censitário? Aquele que estava condicionado a... Lá vai, gente, finalmente chegamos na última questão, né, que é uma questão proposta pelo livro de História, tá? Então, na página 82, no item que fala assim, de olho na universidade, né, que já é uma didática que eu já venho utilizando com vocês, aliás, com todas as turmas do primeiro e do segundo ano, que eu sempre apresento uma questão do Enem para vocês irem percebendo como é que essas questões aparecem, que em geral não vem escrito lá questão de história, questão de geografia, questão de sociologia, questão de filosofia, não, a área de ciências humanas. Aí a questão diz o seguinte, questão 6 do livro de História Global de Gilberto Cotrim, página 82, né? Até dá o número da página que é para o pessoal não ficar perdido, tá? Página 82, depois da 81, antes da 83, para você não se perder. Diz o seguinte, Enem de 2010, o artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia o seguinte: fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e de destreza corporal, conhecida pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, pena de prisão de 2 a 6 meses. Tá? Então esse texto está previsto aqui numa publicação do Soares, que está dizendo a Negragada e a Instituição, os Capoeiras do Rio de Janeiro, de 1850 a 1890. Enfim, essa é a referência para vocês saberem de onde foi tirado esse texto. Então, pessoal, o vídeo ficou incompleto de novo. Aí vamos lá que eu vou tentar finalizar rapidamente o comentário sobre as questões, só sobre as respostas da questão do Enem do ano de 2010, que fala sobre o primeiro Código Penal Republicano. Diz assim, já lemos o texto, diz assim a questão:
O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Prestem atenção, nesse contexto, tal regulamento expressava, aí vem questão, letra A manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Observe que a questão que será que é essa que é a preocupação? Eles ainda querem manter alguma raiz lá do tempo do Império, agora para o período republicano, para conter a criminalidade urbana. Será que eles estão preocupados com a criminalidade urbana? Letra B, a defesa do retorno do cativeiro e da escravidão pelos primeiros governos do período republicano. Será que o Código Penal, quando ele prevê que é proibido praticar capoeira ou correrias em praça pública, usar armas e tal, pela população negra, será que eles estão preocupados com a defesa do retorno do cativeiro, da escravidão? Será que em pleno período republicano, em 1890, eles querem que a escravidão volte para o país? Letra C. O regulamento expressava, o Código Penal expressava o quê? O caráter disciplinador de uma sociedade